Deus abençoe os irmãos, pode se assentar. Deus abençoe você que está conectado conosco também pela internet, no nosso canal no YouTube. O Senhor te encha de graça e de paz. Aproveita, já clica aí para você se inscrever e receber todas as mensagens do Evangelho na sua vida. Olha para cá um instante. Você sabe, porque eu insisto às vezes com você, porque quem está se afogando não precisa que alguém lance para ele um livro de 5 passos de como aprender a nadar. Não. Ele precisa de alguém que o salve. Alguém pode dizer amém? Religião é um livro de 5 passos para aprender a nadar quando se está se afogando. Você tem que se virar. Vida cristã é um Salvador que vem e toma você pelas mãos, enquanto você está se afogando, às vezes no pecado, às vezes na depressão, na ansiedade, no medo, na dúvida, e puxa você, e te tira de lá. Isso é vida cristã, é uma pessoa. Jesus é o Salvador, Ele é o Salvador. É por isso que ninguém pode nascer de novo enquanto não reconhece que é um pecador e que Jesus é o Salvador. Somente aqueles que precisam de Deus é que podem realmente provar de Deus. Existe hoje uma grande distração no mundo gospel. A grande estratégia do inimigo chama-se entretenimento. É tentar te ocupar com alguma coisa para te distrair de Deus. É tentar fazer com que você procure encontrar alguma outra saída que não seja Ele, para roubar o nosso tempo e te levar a uma frustração na força do seu braço. Mas não existe outra resposta. Às vezes procuramos resposta nos homens, nos médicos, nos políticos, em algum empresário, alguém que possa te ajudar. Eu compreendo, não condeno, mas no final, somente Ele pode realmente ajudar você. É no momento em que você entende isso, que a sua vida muda. Por isso, qualquer pensamento que te afaste de Deus, não é de Deus. Alguém famoso, um coach, cristão, brasileiro, disse uma frase: o que você pode fazer, faça você mesmo, e deixe para Deus apenas o que você não é capaz de fazer. Muito cuidado com as frases. Às vezes elas parecem interessantes, mas são falsas. Esse é um conceito falso. Eu entendo a boa intenção dele, afinal de contas, esse é o trabalho dele. A ideia é: você pode fazer, levante da cadeira e faça você mesmo. Eu compreendo, não condeno, tem o seu lugar, mas muito cuidado, porque se eu só vou procurar a Deus quando eu precisar de um milagre, que a ideia é essa, quando você precisar de um milagre, aí você procura Deus, o resto, faça você. Claro que eu não estou aqui dizendo que Deus vai escovar o dente por mim, ou que vai me dar banho, não é disso, por favor, tenha bom senso. Mas se eu só vou buscar a Deus para o milagre, quantas vezes eu vou buscar a Deus no dia? Muito pouco. A maioria esmagadora de todos nós, dificilmente precisamos de milagres todos os dias. Deus que me livre se a nossa vida fosse assim. Sendo assim, você precisaria de falar com Deus quase nada, durante a maior parte da sua vida. Então, um pensamento que me faz buscar a Deus apenas quando eu tenho um milagre, ou seja, quase nunca que eu preciso de um milagre, não pode ser um pensamento de Deus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não fui eu que disse, foi Ele. Ah não, pastor, mas eu posso fazer muitas coisas. Sim, você pode, mas no final nunca será pleno, será frustrante, nunca será
realmente definitivo. Achamos que podemos estar casados sem Deus. Não podemos. Achamos que podemos criar filhos de verdade sem Deus. Não podemos. Achamos que podemos ter verdadeira prosperidade ou trabalhar e prosperar sem Deus. Não podemos. É tudo uma ilusão momentânea. Aonde o seu braço pode te levar é muito curto. O seu braço nunca poderá te levar aonde Deus tem para você. O que Deus tem para você é muito maior do que a sua capacidade poderia fazer. Mas sem Ele, você não atingiria nunca este lugar. Mas temos um conceito muito ruim de Deus, porque ao falar isso, talvez você pense, então agora eu tenho que ficar 24 horas trancado no quarto, de joelho, buscando a Deus. Não, não é isso. É um estilo de vida, onde nós invocamos o Senhor, onde Ele é o seu amado, é o seu Deus, sim, é o seu Senhor, sim, mas também é o seu amigo, mas também é o seu Pai. Eu entendo as pessoas que estão sofrendo, eu sou pastor, elas me procuram para serem ajudadas, para pedir oração, e eu tenho prazer nisso, eu choro com elas. Alguém me procurou hoje, um casal, falou para mim, pastor, ore por nós estamos brigando sem parar, nós não conseguimos conversar, o tempo todo nós só brigamos e brigamos e brigamos. Eu orei por eles, mas eu disse para eles, vocês têm a coragem de abrir um problema na minha frente, amém por isso, que bom, é melhor assim, do que não falar nada. Mas se vocês podem fazer esse pedido para mim, muito mais vocês deveriam chegar em casa, se ajoelhar diante de Deus, e se humilhar e dizer, Deus, estamos aqui nós dois, brigados, chateados um com o outro, porque somos incapazes de estar casados, nos ajuda. Falei, faz essa oração honesta na casa de vocês, joelha no pé da cama, todo dia, fala para Deus, nós estamos brigando, não damos conta de conversar, Senhor, tão ignorante que nós somos, tão orgulhosos, nos ajuda, nós casamos, nós queremos continuar, nós queremos ser felizes no casamento, mas não somos capazes. Falei, Deus vai fazer um milagre no seu casamento, mas se você ficar tentando resolver, não vai acontecer nada. Talvez no momento, se você, eu sou muito nervoso, eu vou tentar me controlar. Às vezes você é daqueles que, a hora que vê, já gritou, não é? Então, sua vida vai ser como aqueles desenhos animados. Lembra aqueles desenhos que a pessoa não podia gritar, ela gritava dentro de um saquinho e depois soltava lá no meio da floresta o grito? Tem pessoas que dizem, pastor, já tem 30 dias que eu estou me contendo. Deus que quer ficar longe de você a hora que você estourar, porque você é uma panela de pressão. Não gritar, não estourar, não xingar por 30 dias seu cônjuge ou quem quer que seja, não é vitória. Isso é religião, isso é panela de pressão, vai explodir, e a hora que explodir eu quero estar bem longe daí. Não, é Deus, somente nele é que existe realmente domínio próprio, mansidão, paciência, longanimidade, bondade. Somente nele que existe paz genuína. É um milagre. É um milagre quando Deus pega alguém nervoso e faz dele um manso e humilde de coração. Mas quem pode fazer isso? Ele. Hoje eu vim aqui te desafiar a deixar que o Senhor participe mais da sua vida. Deus quer te ajudar, não apenas nas grandes coisas. Deus não quer te ajudar apenas quando você precisa de um milagre. Eu tenho filhos. Eu me seguro às vezes para deixar eles fazer alguma coisa, porque se deixar eu quero ajudar em tudo. Sou palpiteiro. Como um bom... Você sabe quando eu deixo de fazer alguma coisa por eles? Para que eles façam e cresçam. Mas o tempo todo, meu desejo, meu coração é ajudar. Eu ensinei meus meninos até como que dá
nó no cadarço do sapato, no tênis, que eles não sabiam. Já viu, o menino vai aprender, eles fazem uma bagunça. Aí você vai ensinar o cara a fazer um lacinho de cá, mas não sai. Mas um pai amoroso tem paciência. Quando eu mudei para minha casa, nós fomos instalar as tampas do vaso de cada quarto. Comprei as tampas, falei, vamos instalar. Eu sei instalar, mas eu deixei cada um. Mas eu fiquei lá. Abre o manual. Era um vaso daqueles que não cai, sabe? Fecha devagarzinho. Aí ele é mais complicado um pouquinho. E alguém falou, mas por que eu tenho que instalar a tampa do meu vaso? É porque um dia você vai casar e a sua mulher não vai instalar. Eu sou seu pai, estou te ensinando. Vamos lá, pega a chave. Eu quero participar. Você fala uma bobagem, é verdade, mas eu faço porque é meu filho. Imagina Deus com você, querida. Ele quer te ensinar tudo. Quer te ensinar como cria filho, como que está casado, como que faz compra. Ele quer te ensinar. Ah, não, eu não preciso de Deus para ir para a academia. Como diz o pastor Ulisses, por isso que tem tendinite. Por isso que tem dor no joelho. Porque acha que pode. Meu Deus do céu. Por que você não ora? Senhor, eu vou para a academia. Eu oro para ir para a academia, porque eu preciso orar. Sabe por quê? Com muito preguiça. Tem gente que fala, eu não preciso. Eu amo fazer ginástica. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Tem dia que eu estou deitado e falo, Deus do céu. Faz um milagre para eu gostar disso. Supino, puxada, Deus me ajuda. É verdade, você está rindo, mas eu oro, e oro para não machucar também. Eu preciso de Deus. Se você começar, você fala, pastor, eu vou no shopping, irmão, eu já vou orando, Senhor, prepara a vaga, vai, põe pressa em alguém, desocupa uma vaga para mim, porque eu não tenho tempo para ficar procurando vaga dentro do estacionamento, Senhor. E você está rindo, mas azar é seu, porque Deus arruma para mim. Quem anda comigo sabe, é impressionante. Eu vou chegando, alguém está saindo, porque eu peço para o meu pai, e ele já sabe que eu vou pedir. Antes que eu peça, ele já apressa alguém. Eu oro por tudo. Eu oro para fazer aniversário de criança, porque eu já vi aniversário de criança ser estragado com um menino que cai, bate a boca, quebra o dente, sai sangrando, acaba a festa. Ou então um agarra no outro, começa aquela briga. Eu estava vendo um videozinho que me mandaram de uma reza, estava todo mundo lá, e de repente os cachorros começam a brigar lá. Alguém viu esse vídeo? O caramelo acabou com a reza. Meu Deus do céu. Eu fico vendo esses pescadores que não oram, não pega nada. Eu oro, eu vou pescar, falo, Senhor, eu gosto da natureza, mas tem que pegar peixe. Ore, Deus vai te dar graça para você conversar com a sua mulher quando ela está nervosa e você não sabe o que falar. Porque se você falar, está nervosa, piora. Se você não fala nada, ela vai talvez dizer, você não se importa, você está calado. Se você pergunta o que tem, ela fala, você não sabe. E a gente não sabe. Aí nessa hora você fala, qual a opção? Eu não sei o que eu faço. Pede ao Espírito Santo. É verdade, Senhor, me ajuda. O que eu falo para minha esposa agora? Ela está nervosa e eu não sei o que dizer. E de repente Deus vai te dar uma graça, e que você vai falar alguma coisa que ela vai acalmar. Deus dá sabedoria. Você cria um filho de um jeito, funciona. Você faz a mesma coisa com o outro, não adianta nada. Por quê? Porque são pessoas diferentes, reagem diferente. E você precisa de Deus para criar filho, porque ninguém sabe. Se soubesse, não precisava da Bíblia, nem de Deus, porque não tem cartilha, não tem pronto. Você precisa do Espírito. Um obstinado, como diz Salomão, às vezes eu precisar de uma vara em amor. E não está aqui perto de mim, é Salomão que disse, processe ele. O outro não precisa, porque parece que o menino já nasceu com o coração mais quebrantado. Você precisa de Deus. Você pode orar, você pode falar, Senhor, eu estou indo para o supermercado, me ajuda.
a encontrar a promoção e andar mais rápido, para não ficar um tempão lá. Meu Deus do céu, quando a minha mulher me pede para ir no supermercado, eu tenho que orar demais, porque eu não acho nada. Eu fico para ela fala, as poucas vezes que eu vou, às vezes eu já fui, amor, então eu vou de lá, você vai de cá, e parte a lista. Eu fico ligando, onde é que está? E esse aqui? Eu preciso de Deus demais, Jesus amado. Você sabe, acredite em mim, você vai descobrir que nas pequenas coisas o Espírito de Deus pode te ajudar demais. Em cada detalhe da sua vida, você pode invocar a presença dEle. Mas eu preciso te dizer algo, Deus quer te ajudar, mas Deus só se envolve na sua vida o tanto que você permite. Ele não invade, Ele não entra onde não é chamado. Eu lembro de no começo da minha conversão hoje em dia eu não vejo mais o esmilinguido, eram umas formiguinhas, lembra? Alguém lembra dele? Tem o esmilinguido ainda? Aí ó, tem, atualizado, né? Aí tinha uns adesivozinhos das formiguinhas, e eu me lembro sempre de um adesivo que elas estavam todas agitadas com problema, e ninguém sabia como resolver, elas estavam discutindo, acho que num desenho, e uma formiguinha chegou e disse: alguém já experimentou orar? Já tentou essa opção? Já chamou a Deus? Já pediu o Senhor para entrar no meio disso? Às vezes é tão simples, mas é o que nos falta. Experimentou orar? Já pediu a Deus direção? Agora, você percebe, irmãos, que cada vez mais o diabo trabalha para que você não precise orar? Quer ver um exemplo? Uma irmã nova chamada Iá. Daqui a pouco você não precisa de mais nada, porque a Iá te conta tudo. Mas ela não tem poder de mudar você de dentro para fora. Ela não tem poder para trazer paz no seu coração, para trazer harmonia no seu casamento, para aquietar a alma do seu filho. Não tem. Isso somente o Espírito Santo pode fazer. Nunca, nada, nem ninguém poderá substituí-lo. Eu sempre digo que as pessoas, elas nos perguntam muito. Essa é uma pergunta que pastor ouve muito: pastor, eu preciso de sabedoria na minha casa, no meu trabalho. Como eu posso obter sabedoria? Essa é uma pergunta recorrente. E eu sempre digo que é algo realmente simples. Basta você incluir o Senhor em todas as circunstâncias da sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vamos ler isso? Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Olha o que diz: quem guarda o mandamento não experimenta nem o mal. Bom, esse aqui era no Velho Testamento. Mas qual que é o mandamento hoje? É o que está lá em João capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O mandamento é o amor, não é mais a lei. É o amor. Quem guarda o amor, quem lembra que é amado, não lhe sobrevém o mal. E mesmo que vier, ele vai estar seguro, porque sabe que aquele que o ama está guardando a vida dele. Quantos dizem amém? Mas vamos continuar no texto de Eclesiastes. Volta para lá. Aí ele fala assim, Eclesiastes 8:5. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece, não a mente do sábio, coração. Na mente tem conhecimento, no coração tem sabedoria. Sabedoria. A sabedoria não é algo da mente. Você pode conhecer muita coisa e não ter sabedoria celestial, coisa alguma. Porque a sabedoria está no coração. Por que a sabedoria está no coração? Porque ela é uma pessoa. Ele é a sabedoria. E de fato, todos os nossos problemas são falta de sabedoria. Problema de dinheiro, falta de sabedoria para lidar com dinheiro.
falta de sabedoria no casamento, falta de sabedoria na criação de filhos, falta de sabedoria na liderança. Mas você quer sabedoria? Inclua o Senhor. Ele é a fonte da sabedoria. Por isso que a sabedoria acontece no coração. O sábio sabe no coração e não na mente. Ele sabe o tempo e o modo. Por quê? Porque não há fórmulas. Sabedoria não tem fórmula de sabedoria. Tem Cristo para responder o que nós precisamos. Às vezes você vai fazer uma coisa aqui e vai dar certo. Depois você vai fazer a mesma coisa para a mesma situação e não vai funcionar. Então, a pastora Luiz compartilhou hoje que um dia ele estava conversando com os irmãos e a pastora Márcia comentou, a irmã comentou que tinha ganhado flores do marido dela. E a pastora Márcia involuntariamente soltou: o Aloísio nunca me dá flores. Aí ele ouviu aquilo e falou: que coisa. Ele falou: realmente eu me preocupo com muita coisa, não lembro muito das flores. E aí ele falou: puxa vida, então eu vou mudar. Aí ele colocou no celular dele, para todo sábado que ele vai na feira comprar fruta, que ele gosta, se quiser encontrar ele, é aqui nessa aqui. Mas é cedo, ele vai lá comer pastel e comprar fruta. Essa aqui é do IP. Coitado, vai estragar a feira dele. E aí ele colocou falou: agora eu vou comprar flor para ela todo sábado. Mas não é que ele estava querendo vingar, não, vou enfiar flor nela, não. Ele falou: eu quero mudar, quero ser um bom homem. E aí ele começou a comprar flor todo sábado, o telefone tocava e comprava a flor para ela. Aí ele chegou um dia, a flor estava jogada para lá. Por quê? Porque ela queria flor naquele dia, mas agora não quer mais, ela quer outra coisa. Mas é assim que é. Às vezes a sua mulher quer flor num dia, mas no outro dia ela quer chocolate. E no outro dia ela só quer atenção e um abraço. Então não tem regra. Você precisa discernir o tempo e o modo. Quem está me entendendo aqui? Porque o tolo, ele acha que tudo vai ser sempre da mesma coisa, mas não vai. Provérbios capítulo 3, verso 6, ele diz algo poderoso. Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Em alguns caminhos, só nos grandes problemas, não, todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconhece Deus em todos os seus caminhos, não em alguns dos seus caminhos, não apenas nas grandes coisas. Se você reconhecer, se você começar a chamar Deus para participar de toda a sua vida, Ele vai coroar você, coroar o seu trabalho, o seu agir com sucesso. É uma maneira de reconhecê-los, e é uma maneira de reconhecer o Senhor. Pastor, como que eu reconheço Deus nos meus caminhos? Pedindo ajuda para Ele, sempre. Pedindo ajuda. Ele sabe mais do que nós, Ele sabe melhor do que nós, em todos os detalhes, em pequenas coisas. No caminho, como eu disse, você pode clamar a Deus para onde você for, ou você pode dizer: Senhor, me ajuda a ter paciência com meu marido, que eu consiga, Senhor, satisfazer a minha esposa na nossa intimidade. Talvez o marido vai orar. Você nunca acha que pode orar para namorar com sua mulher, né? Pois você pode. Tem um que precisa de ajuda, todos eles. Aí um corajoso aí falou amém. Nós fizemos um voto aqui na conferência de homens. Quantos homens estavam aqui? Quantos lembram do voto? Quantos contaram o voto para a mulher? Pois você conta. E se você não vê, pergunta para o outro homem: que voto é esse? Mas às vezes é necessário, porque tem dias que você não está muito bem, não é verdade? Deus vai te ajudar. Isso é reconhecer a Deus. Você está dizendo, na verdade: Deus, eu preciso do Senhor. E isso em algum momento Ele vai fazer parte da sua vida. Você sabe, à medida que você começa a invocar o Senhor, isso vai ficando, Ele vai fazendo parte do seu dia a dia. Eu não preciso
mais tocar o celular para nada nesse aspecto, porque eu desenvolvi isso todo dia na minha vida. Às vezes a minha mulher até me pergunta: o que foi? Porque do nada eu falo: ô Senhor, eu te invoco. Ela: o que é? Eu falo: não, só estou chamando. O que é que você está orando? Está acontecendo algum problema? Sempre, né? Eu entro no carro, eu oro. Eu saio de manhã, eu já levanto invocando o Senhor. Senhor, entrega minha vida diante do Senhor nesse dia. Guarda minha esposa, guarda meus filhos, meus netos, meu genro, minha nora, meus animais. Guarda as pessoas que trabalham na minha casa. Me livra do motorista ruim batendo no meu carro. Me livra dos buracos na pista. Me livra do homem violento, do inferno. Dá graça, saúde, me dá sabedoria. Abre as portas diante de mim. Abençoa o meu dia. Senhor, me ajuda. Eu vou às vezes na terça-feira, tem reunião com o pastor Luiz do presbitério. Eu oro, falo: Senhor, eu vou lá, nós vamos reunir. Não deixa eu falar besteira não, que eu falo da parte do Senhor. Que minha boca não seja fonte de dar palpite errado, mas que o Senhor me dê sabedoria. Por que você não pode orar nisso na reunião com o seu chefe também? Na hora que você vai conversar com o seu cliente, na hora que você sabe, você entra, pastor, eu nem trabalho, eu sou estudante. Pois entre na escola dizendo: Senhor, me ajuda a aprender hoje. Quando o professor ensinar, que eu tenha mente para aprender, que eu saiba. Você vai estudar para a prova, me guia na matéria que vai cair. O Senhor sabe a prova. Deus sabe de tudo. Você vai encontrar uma moça, você precisa orar muito, cara, meu irmão, para saber qual que é a cantada certa. Pode não? Pode, tem que orar. Porque tem homem que é tolo. Ele chega para a menina e não sabe o que falar. E aí? Né, Guilherme? Tem que ter sabedoria, meu amigo. E Deus pode te ajudar para tudo, não é? Tudo você pode ter a ajuda do Senhor. Eu sei que as pessoas ficam sempre dizendo: mas será que eu preciso realmente orar por essas coisas triviais? Esse simples reconhecimento permite que o Criador do universo direcione seus passos. Você sabe, a gente tem falado e orado pelos casamentos. Mas o casamento em si mesmo, ele é uma impossibilidade, porque nós somos pessoas tão diferentes. Só de ser homem e mulher é completamente diferente. A gente gosta de coisas diferentes. Um é organizado, o outro é bagunçado. Um é cheio de bom humor, o outro é sério. Um gosta de praia, o outro de frio. Um gosta de picanha, o outro de alface, né? Como é que pode dar certo? Só Deus pode fazer milagre. Só Deus pode fazer o casamento dar certo. Pessoas distintas se completarem e não se afastarem. Mas quando Deus entra no meio, parece que as coisas começam a somar e não mais dividir. Deus vai te ajudar. Quantas vezes eu lidei com os meus filhos em situações que, como eu disse, um dava certo, o outro não. Eu e a Marília conversávamos. Já tentamos isso, tentando aquilo, tentamos isso outro, tentamos isso, tentamos de tudo e nada resolveu. Nada fez o sujeito reagir. Eu briguei, eu chorei, eu ensinei, eu fiquei calado, eu fiz no lugar, fui na frente. Meu Deus do céu! Mas não teve nenhum curso que ensinasse, senão a hora que você ajoelha e fala: sou incompetente, Deus, para criar um filho. Me ajuda, me dá graça, toca no coração desse menino, fala o Senhor com ele, porque eu não consigo. Quando a mãe descabela, arranca os cabelos, acha que não tem jeito sim. Deus sabe fazer, Ele só está esperando você parar de tentar e se ajoelhar. Fui vendedor antes de ser pastor. Quantas vezes crise naquela área, ninguém comprava, ninguém sabe, usava todas as técnicas, nada funcionava, precisava pagar as contas. Chegava diante de Deus e falava: Senhor, eu vou entrar agora, eu já usei todos os meus argumentos, nada adianta, me ajuda. E você vai ver o Espírito de Deus te guiar. A gente nunca imagina que Deus pode agir em coisas assim, mas nos surpreendemos no momento em que nós descobrimos que Ele quer participar. Mas lembra, Ele não vai fazer nada se Ele não for solicitado. Se você reconhecer Deus, Ele vai adiante de você.
E Ele vai endireitar aquilo que está tortuoso no seu relacionamento. Ele vai fazer com que você e o seu cônjuge consigam dialogar com serenidade. Vai abrir portas que estavam fechadas. Vai coroar aquilo que você está tentando. Mas essa oração é uma oração constante, interessante, que a Bíblia manda orar sem cessar. E quando eu digo isso, mais uma vez, orar sem cessar não é ficar o dia inteiro trancado no quarto orando. Claro que não. Mas fala dessa atitude que eu estou colocando para você. É a dependência de Deus. Você sabe, a dependência de Deus, ao contrário do que se imagina, não é fraqueza, é força. Porque a Bíblia fala que na nossa fraqueza Deus manifesta força. Então quando eu oro, eu reconheço que eu preciso de Deus naquela área. Deus me dá poder para agir nela. E eu começo então a ver o resultado. Deus vai te dar a direção. Talvez você tenha sofrido porque você é bagunçado com o seu dinheiro, você gasta mais do que ganha, você não consegue se controlar. Ore. Você fala mal dos outros, ore. Não é? Te falta paciência, ore. Fale com Deus. Como que é? Do seu jeito. Como se conversa com um amigo. Abre o seu coração. Está com raiva, está com vontade de esfregar a cara de alguém no muro chapiscado. Admita. Verdade. Admita a inveja. Fala: Senhor, estou aqui orando há 15 anos. Essa irmã acabou de chegar, já vai casar com o irmão cheio do Espírito e abençoado. Estou com inveja. Quem tem coragem de fazer essa oração? Essa pessoa vai ser ouvida. Deus ama orações honestas, que fala a verdade que está sentindo, que entra em contato com a realidade. Quantas vezes nós queremos mudar a mulher da gente, quer mudar o seu marido, e só vira briga. Fala para Deus que você gostaria. Fala: Senhor, eu queria tanto que a minha esposa fosse mais assim, o assado. Trabalha na vida dela, e ouve a oração dela, que ela deve estar lá no quarto orando para mudar a minha vida também. Porque ninguém é perfeito, mas Deus muda a gente. Deus muda o outro. Nós não nos mudamos. Ninguém muda ninguém. Eu sempre, no dia que eu fui lá eu fui no Legendários, subi a montanha lá. Aí, quando eu desci, tinha um monte de homem fazendo promessa. Vou mudar, meu bem, vou mudar. Eu falei: dá uma oportunidade aí no microfone, que eu não aguento. Eu falei: a montanha é muito boa, mas você não pode fazer essa promessa. Então você vai ficar a vida inteira subindo montanha e não vai acontecer nada. Ninguém aqui pode prometer que vai mudar para a mulher, porque não vai. Mas você pode falar para ela: eu vou pedir a Deus para me ajudar, porque eu quero ser um marido melhor, quero ser um pai melhor, quero ser um homem melhor. Eu vi isso lá, eu ouvi a voz de Deus, foi bom para mim, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Essa é a verdade. Esse é o verdadeiro valor de alguém que entendeu que só Deus pode mudar a sua vida. Não diga: eu vou fazer, diga: eu vou pedir a Deus. Vou pedir a Deus para me ajudar. Todos nós vamos descobrir que a vida com Deus pode ser muito mais poderosa do que nós simplesmente imaginamos. Na presença de Deus existe plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude de amor, plenitude de vitória. Agora, quando você acredita nisso e entende isso, você não apenas vai desenvolver esse dia, mas você vai também começar a orar. Vou te contar uma coisa. Eu sei que os irmãos querem orar. Eu sei que você quer ler a Bíblia. Sei que você gostaria de fazer um devocional na presença do Pai. Quem tem ouvidos que ouça. Porque na presença de que você vai fazer? Mas você fala: pastor, não consigo. Impressionante, eu vou ler a Bíblia, é cachorro que late, é menino que chora, é telefone que toca. Eu vou orar, eu já começo, a mente vaga, eu começo a orar, o que eu vejo, eu já nem sei mais o que eu estou orando. Eu começo a ler, eu não lembro mais o que eu li, já li 5 páginas, não estou entendendo, não lembro mais nada que eu li. Não se condene, querido. Você precisa orar para poder orar.
Você precisa falar: Senhor, me ajuda, eu queria poder parar um pouquinho, só para meditar, colocar uma música, ouvir a voz de Deus. Mas minha vida, a minha agenda é tão terrível, parece que eu não consigo. Me ajuda. O Senhor vai te ajudar a priorizar o que realmente precisa. Porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Você sabe qual era o testemunho que eu tinha do meu trabalho? Quando eu era vendedor? Sabe aquele mês ruim que ninguém estava vendendo nada? E o chefe chama para fazer aquela reunião? Tem algum vendedor aí? Tem uns vendedores, né? Sabe aquela reunião e o chefe bate em todo mundo? Nome por nome eles faziam. Mas chegava em mim, ele não tinha coragem. Sério, fala na presença de Deus. Porque eu tinha um testemunho. Todo mês tinha milagre. Aí ele falava assim para mim. Era que chegava no meu nome e falava: Naor, eu não vou falar nada não. Porque ele reza o mês inteiro. E no final Deus dá as máquinas para ele. E eu falava: é verdade, chefe, disseste com verdade. Porque Deus me socorria. E havia esse testemunho. Não é porque eu não trabalhava, não, trabalhava, mas eu orava, eu precisava de Deus. Eu aprendi a fazer isso na minha vida. Se eu vou tirar férias, eu vou pedir a Deus para me abençoar. Eu vou invocar o Senhor e vou chamar Ele. Mas se você quer que isso mude na sua vida, é necessário que hoje você fale: Senhor, puxa vida. Eu não estou falando que você vai, se você não ora nada, não adianta você falar: não, eu vou sair daqui hoje, eu vou passar a orar 1 hora por dia. Eu vou ler 10 capítulos da Bíblia. Não, não vai. Mas você pode falar: Senhor, eu queria que isso mudasse na minha vida. Eu quero priorizar. Queria priorizar um pouco mais. Obrigado, pastor Semi. Pelo menos um amém. Você poder falar: Senhor, que seja 5 minutos na sua presença. Eu não estou fazendo nada. Não estou ficando nenhum. Que seja 5. Que seja 10. Que eu vou ligar uma música. Eu vou ler uma página. Olha, irmão, vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Faz o teste, faz o teste. Às vezes você fica batendo cabeça o dia inteiro, e 10 minutos, se você tivesse parado. Olha, irmãos, eu imploro para você: faça o teste. Gaste alguns minutos com Deus todos os dias antes de trabalhar. E você vai descobrir quantos dias improdutivos você perdeu na sua vida, porque você não chamou o Senhor para te ajudar. Agora, gaste um tempo orando. Eu tinha uma prática nessa época. Então eu orava 20 minutos lá em casa, me arrumava, orava uns 20 minutos antes de trabalhar, e depois da minha casa até o trabalho era mais 20 que eu ia orando no carro, uma música, adorar o Senhor. Então eram uns 40 minutos que eu fazia isso. Fazia seminário à noite, e às vezes na hora do almoço eu passava lá no prédio da igreja para orar também, que eu gostava de ir para lá. Mas eu ficava vendo como Deus rendia minha vida. Meus amigos faziam 15 visitas, não acontecia nada. Tinha dia que eu só fazia 3, porque não dava tempo, era 3 vendas. Deus me levava no lugar certo, e as coisas aconteciam. Eu trabalhava, eu visitava muito menos para produzir muito mais. Por quê? Porque Deus trabalha para aquele que nele espera. O Deus que trabalha. Cadê? Quem sabe a música? Para aqueles que neles esperam. Eu não sei a música, meu Deus do céu. Cadê? O Guilherme sabe? Não, nem você não sabe, Guilherme. Canta aí, canta alto. Vem cá, Guilherme, canta aqui. Canta aqui. O Deus que trabalha. Eu até não sei, eu só sei o começo, mas eu não sei cantar. Como é que é, Guilherme? Canta aqui. O Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você sabe, tudo ao seu derredor está tão ocupado. Tudo ao seu derredor está tão agitado, tão barulhento. Mas quando você para tudo
Fica quieto. Você fala: Pai, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família, meus sonhos. Senhor, eu percebo que tudo de bom que me acontece vem de Ti. Quando você para, você vai ver que Deus vai te manter forte, porque Jesus falou: eu sou água viva, e quem beber dessa água não vai ter sede. Um pouquinho que você invocar o Senhor. Falei para minha esposa: eu adoro fim de tarde, ali, né, 4h30, 5 horas, o sol se põe. Eu gosto de parar para admirar, para falar com Deus. Acho que é por isso que Adão encontrava o Senhor na viração do dia, né? As pessoas não têm tempo mais para fazer nada. Eu adoro quando os meus netos vão lá para casa, eu chamo ele, eu gosto de deitar no chão para a gente ver as estrelas. Apaga as luzes, fica tudo escuro, vamos olhar para o céu. E aí eu aproveito e conto para ele um dia que Deus chamou um homem para contar as estrelas. Não é? Não deixe que a vida seja essa loucura. Quando tudo estiver numa correria e você estiver descabelado tentando resolver os problemas, experimente parar. Fala: onde você vai? Eu vou ali tomar uma água que não tem no filtro, nem em garrafinha. Bebe da água da vida. E quando alguém estiver te amolando também, ou você estiver ficando nervoso, fala assim: dá licença só um pouquinho que eu vou ali pegar uma água. Só você sabe o que você está fazendo. É verdade, eu fiz isso muitas vezes. Eu ia para o banheiro. Eu ia para o banheiro orar, falar com Deus, no meio da confusão lá, das reuniões. Invocar a presença de Deus. Quando você faz isso, você bebe dessa água. Eu quero encerrar essa palavra contando uma história que aconteceu lá em 2 Reis, no capítulo 4, verso 38. A Bíblia diz, 2 Reis 4, 38, coloca para mim. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, que é uma parreira brava, uma videira brava. Ela tem veneno, mas eles não sabiam. Voltou. Você sabe, Jesus é a videira verdadeira, mas tem umas videiras bravas na internet. Muito cuidado para não te envenenar. Cuidado com o que você ouve. Voltou e cortou-se em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, alguém gritou, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Panela é um lugar de comida, de vida, mas tinha morte lá. Verso 41. Porém, Eliseu, o homem de Deus, disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Uau, que coisa. Vamos ser honestos. Se você diz, outro dia nós estávamos matando um rato lá em casa, né, amor? Misericórdia. Aí nós pusemos veneno. Aí nós deixamos a carne passar no outro dia. Mas nós chegamos lá, eu acho que não foi o rato, mas por alguma razão deu um rasgadinho no papel laminado que estava cobrindo. Aí nós ficamos pensando: mas e se esse rato passou aí? Se tiver envenenado essa carne, compensa correr o risco, e depois se come, não tem nada a ver com veneno, mas alguém por alguma outra razão começa a ter diarreia. Vai falar: é o veneno. Ah, meu Deus, só de pensar, joga essa carne fora. Porque quando tem veneno na panela, o que a gente faz? A gente joga fora. Esse é o método do homem. O homem, quando tem alguma coisa ruim, a gente joga fora. Deus não. Deus acrescenta algo maior e faz com aquilo que estava morto tenha vida. Que coisa. O profeta, o homem de Deus, falou:
traz a farinha, coloca na panela. E a hora que ele colocou, estava todo mundo com medo de morrer, morte na panela. Talvez alguém falou: joga essa comida fora, vamos fazer outra. O homem de Deus disse: não. Ele teve uma direção do Espírito. Ele acrescentou. Isso não está aqui para contar historinha para mim, para você não. Isso aqui é uma revelação. Porque quem é a farinha na Bíblia? Quem é o grão de trigo que foi moído no nosso lugar? Cristo. Ele é o grão de trigo. A farinha da Bíblia nunca é a farinha do Pará, que é muito boa. É a farinha de trigo. Porque Jesus é o grão de trigo que foi moído. Ele é a farinha na Bíblia, que está lá em Levítico capítulo 2, essa revelação. O que o profeta estava fazendo na panela que tinha morte? Ele acrescentou Cristo. Quando, você sabe, os fariseus, eles não podiam tocar em um leproso. Porque quando ele tocava num leproso, e alguém podia tocar o teclado, que eu já tinha dito, eu já tinha dado a dica, mas... quando eles tocavam no leproso, ele ficava impuro. Já leram isso? Porque quando o homem toca no que é imundo, ele fica imundo, porque ele é menor do que a imundície, ele tem pecado. Mas quando Jesus tocava no leproso, a lepra não passava para ele, mas a saúde de Jesus passava para o leproso. Porque quando o maior é acrescentado no menor, o menor cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que a morte tenha entrado em alguma panela da sua vida. Talvez entrou no seu casamento, talvez entrou na panela da sua família, e tem morte, briga, discussões, mágoas, ressentimentos, perdeu o respeito, perdeu a honra. Qual que é a solução que um conselheiro, talvez de casal, natural, vai te dar? O casamento está ruim? Entrou morte no seu casamento? Joga fora. Não é isso? Tá com veneno? Joga fora. Ou seja, separa. O conselho do homem é: separa, manda embora. Mas o de Deus não. O de Deus é: coloca a farinha. Talvez seu pensamento não é esse. Não, pastor, eu não acho que é assim também. Tá ruim, joga fora. Não, eu acho que a gente tem que tirar a parte ruim, porque também tem isso. Já viu a maçã, quando tá podre, você vai lá, corta um pedaço e come a boa, né? Isso é uma opção. Ou só eu que faço isso? Não, tem uma opção. Tem gente que fala assim: não, meu casamento vai melhorar no momento que nós tirarmos as coisas ruins do casamento. E a hora que a gente tirar as coisas ruins, aí vai melhorar. Mas você acha mesmo que tem fim? Você vai tirar uma coisa e vai aparecer outra, e vai aparecer outra, e você vai ficar tirando até quando? Quantos já tentaram melhorar e não resolveu? Tirou, combinou. Eu combino tanta coisa com a minha mulher para a gente melhorar o casamento, mas nós dois sempre falha, né, amor? Mas a gente ora. Por quê? Porque nossos combinados de melhorar certas coisas não são suficientes. Não é errado, mas não é suficiente. Tem gente que fica tentando melhorar para depois achar que vai encontrar uma alegria. Deus está te dizendo: não se preocupe em ficar tentando melhorar nada, apenas traga a farinha para a panela. Talvez a morte entrou na sua vida financeira e você está se escabelando, tentando resolver suas dívidas. Você vai daqui, vai dali. O que eu faço? O que eu não faço? Como é que eu resolvo? O Senhor está te dizendo: coloca farinha na panela da sua vida financeira, traz Cristo, apresenta o seu problema. Pastor, mas fui eu que fiz a coisa errada, eu que fiz. Eu sei que você fez o errado. Eu que traí minha mulher, eu que aprontei, eu que gastei, eu que briguei, eu que apelei, eu que perdi a cabeça. Eu sei. Mas Jesus não coloca a condição para te ajudar. Ele não veio para quem fez tudo certo. Ele veio para quem não merece. Ele veio para quem fez a coisa errada e está reconhecendo que não consegue sair do problema que ele mesmo causou.
Mas ele veio também para ajudar aquele que está sofrendo, porque alguém causou o problema. Foi roubado, foi traído, te feriram. Você está preso na mágoa, você está preso no pecado, você não consegue sair. O Senhor está te dizendo, querido, não tente, me chame, deixa eu entrar nisso, me coloca no meio, ore, fale comigo, e eu vou endireitar suas veredas, eu vou tirar a morte da panela. Não é tentando tirar uma coisa daqui, outra dali para melhorar. Deus não vai melhorar, Ele vai fazer algo novo. Ele faz todas as coisas se tornem novas na sua vida. Ele é essa farinha. E hoje, eu não sei qual é a área da sua vida. Talvez são as suas emoções, suas inseguranças. Em qual área você precisa colocar Cristo hoje, para que a vida volte e a morte saia? Quando que Ele se tornou isso? Lá na cruz. Lá na cruz Ele foi moído. Lá na cruz a farinha foi colocada na morte, no nosso lugar. Mas quando Ele entrou na morte, o que aconteceu? A morte ficou? Não. Cristo ressuscitou. A farinha venceu a morte. Porque quando o maior é acrescentado no menor, o maior vence. E a vida foi liberada para mim, para você.